Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre educação, competências e habilidades do século XXI. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a educadora Neuma Oliveira, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professora Neuma, seja muito bem-vinda ao Diálogos, uma alegria imensa recebê-la. Obrigado, viu? Obrigada, João, que alegria minha, é um querido mesmo, e a gente, nesses caminhos da educação, a gente está sempre se encontrando, trocando ideias, falando das interfaces de cultura e educação, e o papo acho que vem bem a calhar, como é que é isso no século XXI, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é um papo muito importante. Eu quero começar falando exatamente deste conceito, mas focando na formação integral. Como é que a gente pode olhar, por exemplo, para a formação e trabalhar a formação como uma visão holística do sujeito? Muito bem. Bom, a minha formação é psicologia, eu estou na educação há 32 anos, e quando a gente fala da formação holística, a gente tem que entender como uma formação completa. O que é uma formação completa? É não só a cognição, mas a emoção, a cognição, o aspecto biopsicossocial, espiritual, tudo que envolve a vida de uma pessoa, quer seja ela uma pessoa criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Formação holística é aquela aprendizagem que a gente fala always learning, que é aprendizagem ao longo da vida. Então, ela é importante porque a gente precisa entender o ser humano dentro do seu tempo, ele na relação com o outro e ele no seu meio. O que o meio dele desperta nele, desperta o potencial dele ou inibe, enfim. A educação holística, nesse sentido, então, é a gente olhar as várias faces de uma pessoa, no modo como ela se apresenta, o modo dela ser e estar no mundo. Eu acho interessante isso, porque no fundo nós estamos falando de uma certa complexidade que precisa ser olhada e ser trabalhada em todas as perspectivas, né? Sim. Complexidade é um termo excelente que você usa, né? Nós como educadores, nós sabemos que tem até o Edgar Morin, ele fala da teoria da complexidade, né? Então, a era que a gente vive não é uma era simples. As pessoas costumam confundir e usar o termo complicado. Está complicado? Não, está complexo. Complexo é como uma teia, complicado é como um nó. Então, vamos pensar na educação holística como uma teia, né? Ao ser humano, nas suas várias faces, dos seus modos de ser e estar no mundo, como eu já disse. Então, complexo nesse sentido. A gente precisa olhar as várias faces e interfaces de uma pessoa inserida no seu meio, no seu contexto social, cultural e educacional, para a gente também poder se relacionar e despertar o potencial dela. Falando em potencial, Neuma, eu quero falar um pouquinho aqui sobre, e olhando nessa perspectiva, inclusive, da formação holística, olhando a questão da complexidade, mas eu quero fazer um recorte em relação à questão da criatividade, que é um elemento, eu acho que essencial na formação do ser humano, porque nós estamos aqui como sujeitos para contribuir com esse mundo, né? Deixar Sim. o nosso DNA aqui, né? Sim. Eu adoro o tema criatividade, já falei em outros momentos, né, com outras pessoas. Esse tema ele permeia, né, o humano. O ser humano, ele tem um potencial criador incrível. E lá na filosofia, lá antigamente, né, dizia-se que a criatividade é a mãe da necessidade. Então, o ser humano, ele, com esse potencial criativo que ele tem, das ideias, da necessidade, então ele desenvolve o quê? Todo um potencial. Então, isso aqui é uma criatividade humana, diante de uma necessidade. Então, criatividade pode dizer de um óculos, mas a criatividade também a gente pode entender como aquela pessoa que tem habilidade para a solução de problemas. Então, a criatividade, ela permeia a vida humana, ela nos cerca em todos os sentidos. E tem gente que fala assim, mas eu não sou criativo. Eu não sou criativo igual você. Criatividade se aprende. Criatividade é uma habilidade. E, aliás, uma das habilidades mais importantes do século XXI. Ô Neuma, deixa eu aproveitar essa sua fala e te perguntar, como educadora, como é possível desenvolver a criatividade, especialmente na educação fundamental, né? Fundamental 1 e 2? No ensino básico? Sim. Muito bem. Desenvolver a criatividade. A gente sempre olha também e desperta no aluno, a gente pergunta da intenção. Olha, ele precisa, por exemplo, fazer um trabalho escolar, tá? Então, qual é o objetivo? O objetivo, a professora pediu trabalho escolar, tá?
E qual é a sua intenção? A minha intenção, os adolescentes vão falar, eu quero tirar 10, eu quero uma nota boa, né? Não, mas eu quero imprimir a minha marca, eu quero fazer do meu jeito, eu estou tentando fazer assim, mas eu não consigo. E de que outro jeito você poderia fazer? Né? Se a sua intenção é essa, então como que você poderia fazer? Quem que você poderia pedir ajuda? Com quais recursos? Ou com que outro olhar você pode olhar esse recurso? Então, a criatividade e é uma das habilidades únicas do humano. Né? Só o humano tem essa habilidade que é a criatividade. Então, a criatividade dentro do ensino básico ela é fundamental, porque o aluno ele precisa entender que se ele não conseguir por uma via, ele também tem o potencial de criar um outro caminho, criar uma outra via, olhar para um recurso de um modo diferente. Não é? Um óculos é um óculos enquanto necessidade, vai me ajudar na visão, mas de repente também eu posso usar ele como elemento decorativo, eu posso usar ele de N formas. Então, também a gente precisa ensinar para o aluno que ser criativo é a gente olhar para o que tem e pensar naquilo que a gente intenciona, tá bom? Se vai resultar, se não vai resultar, ou até um outro recurso, uma pessoa, enfim, solução de problemas também. Eu acho muito interessante essa sua fala sobre criatividade, no fundo, vou tentar fazer uma síntese aqui, eu vou pedir o seu comentário. É mais ou menos na linha do, se a oportunidade não aparece, o processo criativo faz com que o sujeito crie ela. Sim. Processo criativo, na verdade, é uma construção, né? Eu sempre, no meu trabalho, né, na educação há 32 anos, eu falo para os educadores e para os alunos. Escreva, fale para mim do processo criativo. Que passo que você usou? Passo a passo para isso. Ai, olha, eu fiz isso assim, eu tive essa ideia. Então, o processo criativo faz com que a pessoa veja nela a própria habilidade de ser criativo, de se tornar criativo, de aprender a ser criativo. Então, esse termo é bem interessante. É um recurso que as crianças, desde muito pequenas, né, elas já têm essa naturalidade. Mas, à medida que vão crescendo, elas precisam entender, sequenciando. É o que a gente chama também de didática, roteiro itinerário, né? Enfim, sustentabilidade. A sustentabilidade hoje é uma necessidade. É uma necessidade que a gente vai ter que achar meios criativos da gente poder resolver essas questões que são apontadas aí no século XXI. Ô Neuma, você sabe que, assim, olhando para essa sua fala e pensando nessas habilidades e competências do século XXI, acho que tem uma questão que ela é fundamental, que é essa capacidade de negociar, essa capacidade de compreender um outro mundo que não pertence a você, mas que faz parte do seu mundo, porque você convive. Nós estamos fazendo isso aqui agora. Muito bem. Existe um mundo aqui, existe um outro aí. Nós estamos convivendo, negociando o tempo todo. Como é formar um sujeito para essa realidade? É o diálogo, né? Negociar é muito engraçado, porque a gente trabalha com criança pequena junto, você trabalha com os maiores, né? Mas a gente que trabalha com o pequeno, ele a criança pequena, ela é muito sensorial. Então, ela quer uma coisa, ela quer tocar, ela quer explorar, ela quer subir, é o que a gente chama da multipotencialidade de uma criança pequena. À medida que vai crescendo, se a gente não trabalhar direitinho isso aqui, realmente fica aquele adulto sem... Né, que diz que não tem criatividade, que não consegue nem dialogar, não consegue colocar seu ponto de vista, não consegue ouvir o ponto de vista do outro. A criança pequena tem mais esse potencial. Então, a negociação ou o diálogo, né, como uma referência, vamos dizer, né, para o que eu diria, é que eu estou tentando fugir um pouco, Junco, desse termo negociação, tá? Mas para essa interface, para essa inter-relação, para essa interdependência diante de um objetivo. O humano, ele é humano na relação com o outro. E a gente caminha junto na medida em que a gente tem ou uma afinidade, ou a gente consegue estabelecer um diálogo, superar um desafio, ou tendo um objetivo em comum. Então, a gente caminha nessa direção. Eu acho que aí eu consigo encaixar esse termo negociação, né? O que é importante para a criatividade e para essas negociações interpessoais? A comunicação, que eu vou falar um pouco dos 3 Cs, né? São as habilidades do século XXI. Criatividade, comunicação e cooperação. Então, essa negociação que você traz, né, dentro desse mundo da educação do século XXI, tem a ver com a cooperação. Veja que, quando a gente usa esse termo, eu coopero com você, você me ajuda, a gente se comunica bem, a gente colabora um com o outro, e assim a gente consegue criar coisas juntos. Então, acho que esse é um caminho legal.
Ô Neuma, eu quero aproveitar nessa sua fala e fazer uma conexão aqui com esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento olímpico. No seu entendimento, você acredita que a filosofia da competição está dando lugar para a filosofia da cooperação? Sim. Século XXI vai exigir de todos nós, independente da idade que a gente tiver, né, da fase que a gente estiver vivendo, vai exigir da nós os soft skills, é um termo em inglês, mas eu gosto dos termos português, habilidade socioemocional, tá bom? Então, aquela mudança do melhor que para o melhor com. Aí eu uso o exemplo da Olimpíada que você trouxe. Então, a gente está com uma felicidade, né, com as nossas meninas olímpicas, a ginástica, e a gente tem lá toda uma competição, mas que no final, né, elas acabam... Até teve uma reverência essa semana para quem ganhou, que eu achei muito bonito aquilo, isso. E aquilo ali demonstra o quê? Um reconhecimento de que, se eu me esforço, eu também reconheço o teu esforço, né? Se eu venço, eu também tenho que reconhecer o teu esforço no sentido de não de perda, porque todo mundo ganha no espírito olímpico, todo mundo ganha na cooperação. Eu volto a dizer, eu gosto da frase, ao invés do melhor que, o melhor com. Então, a colaboração ela vai ser necessária, que a gente está precisando no século XXI, a retomada de alguns princípios fundamentais que balizam a convivência humana. Então, se eu for competir com você enquanto jornalista ou então enquanto educador, um ou outro vai ter que sair de cena. Sim. E a cada um que a gente tira de cena, a gente vai eliminando, vai excluindo, e aí não é o caminho. No final, chega um só, e sozinho ninguém faz nada, né? Então, eu acredito sim que a colaboração no século XXI é um dos fatores que mais vai fazer com que a gente realmente consiga conviver. Esse é um ponto. Parafraseando você, sozinho ninguém faz nada, nem um programa de entrevista, né? Nem um programa de entrevista. Muito bem. Eu costumo brincar, você falou de filosofia, eu trabalho com filosofia também, com meus alunos, e eu digo assim, gente, para nascer, a gente precisa de 2 pessoas, no mínimo. E para morrer, ao longo da nossa vida, a gente precisa fazer pelo menos 6 amigos. Eles falam, por que 6? Porque precisa carregar. 3 alças de um lado e 3 do outro. Exatamente. Então, isso também é colaboração. Isso é colaboração, tá? Nós temos que lutar, a educação precisa lutar para que a questão da colaboração seja cada vez mais evidenciada, ok? A competição ela é boa? Mas a gente precisa olhar o esforço conjunto, né? Que vai destacar mas o esforço é conjunto. Que legal. Bom, nós estamos conversando aqui com a professora Neuma Oliveira sobre a educação, competências e habilidades no século XXI. Nós vamos agora para o intervalo comercial, a gente volta na sequência, 1 minuto só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Coloque sua empresa no centro de atenção dos principais empresários da região. Venha para o Jantar dos Empresários da CISB, um evento que já atraiu mais de 1.700 empreendedores. Uma oportunidade única de gerar negócios, parcerias e networking. Faça sua reserva. Jantar dos Empresários da CISB, celebrando a união empresarial. Fale com o seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a educação, competências e habilidades do século XXI. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a educadora Neuma Oliveira.
Professora, quero falar dentro desse contexto de habilidades e competências do século XXI sobre a construção do pensamento crítico. Como é isso nesses tempos? É o maior desafio, mas diante de desafio, todo desafio você encontra caminho, né? O pensamento crítico, ele vem do embate, né? Ele vem do debate, ele vem do embate. E embate e debate é possibilidade de sentar, de conversar. E o pensamento crítico, ele vem por uma construção de consciência, né? A gente constrói, a gente desenvolve consciência, e nesse construir da consciência, você para pensar, você reflete, você fala, não, eu posso estar errado no meu posicionamento, eu posso voltar atrás, eu posso pedir desculpa. Ou também, não, eu posso afirmar, eu tenho certeza naquilo que eu penso, que eu acredito, eu busquei. E o curioso do pensamento crítico, Jun, que é que, eu vou falar na nossa área que é educação, sim, o aluno ele fica mais instigado em buscar a leitura. Você já percebeu isso? Quando ele tem a dúvida é sempre melhor do que, né, as respostas. Então, a filosofia, ela declara que as perguntas são sempre melhores do que as respostas. Por quê? Resposta você põe ponto final. Pergunta faz você caminhar. Então, o pensamento crítico ele vem pela pergunta. E se? E por que não? Né? Como será? Então, pensamento crítico, em qualquer pauta que você colocar, o pensamento crítico ele vai gerar vai resultar em alguma coisa. Professora, novamente fazendo uma síntese da sua fala, você está dizendo que o conceito do pensamento crítico nesse contexto é, de alguma forma, colocar em xeque as nossas próprias convicções? Nosso sistema de valores, é autoconhecimento. Pensamento crítico também é conhecer e dar-se a conhecer, né? Porque o pensamento, né? As músicas falam isso, né? O Gil canta. Singular, né? Do ser humano. E o pensamento, ele te leva a várias ações, né? Então, quando a gente fala em educação, quando a gente fala em habilidade, a gente não está falando só do cognitivo. O cognitivo é um dos aspectos, né, do desenvolvimento humano. Então, a consciência, o conceito de moralidade, né, a moral social. Então, eu preciso parar a pensar que o lugar que eu estou é dentro de uma escola, né? Então, todo mundo tem um direito ali, direitos e deveres. Então, veja que uma gama imensa. Mas é muito bom a gente sempre colocar essa questão, que o pensamento crítico é uma das habilidades fundamentais do século XXI. Nós temos muito a aprender com as crianças e com os adolescentes, né? E a gente também, enquanto adulto, parar e pensar, não, eu posso estar equivocado, né? Porque as coisas mudam, o tempo muda, e a gente precisa ouvir as novas vozes, ou as vozes dos que passaram também, né? Então, o pensamento crítico é uma habilidade fundamental. Que aí eu entro um pouquinho, vou já engatar, desculpa, gente, nos 3 P's. Então, eu comentei dos 3 Cs, lembra? Sim. Comunicação, criatividade e colaboração. Os 3 P's, pensamento crítico, proatividade e perseverança. Então, essa é uma habilidade também fundamental para essa era que a gente vive. Dentro desse cenário que nós estamos discutindo aqui, sobre as competências e habilidades, eu quero dialogar aqui sobre um conceito que se fala muito, que é a inteligência emocional. Qual a leitura que a professora faz desse conceito nesse cenário? Inteligência emocional, volto mais uma vez para a área da psicologia, né? A gente, por muito tempo, pouco se fala agora do QI, quociente de inteligência, lembra disso? Sim. Agora fala-se muito do QE, quociente emocional, né? Ou, agora a gente também está falando muito, que essa geração do século XXI, ela vai aprender a lidar com a inteligência artificial, e a gente só consegue contrapor a inteligência artificial com a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é você conhecer, né, você se conhecer, suas emoções, seus gostos, suas características, principalmente. Tem até um filminho que está veiculando aí no cinema, que foi a diversão das férias, que é o Divertidamente, e traz ali as emoções também, que não são boas, né, que também tem a ver com a nossa inteligência emocional. Então, o filminho traz uma mensagem muito legal. Mas inteligência emocional é o que faz com que a gente se diferencie nesse mundo. É muito importante, tá? Eu saber quem eu sou. É importante eu saber que eu não preciso ser igual a você. Que é legal que eu seja diferente de você. E eu sendo diferente de você, a gente pode trocar alguma coisa. A gente pode aprender um com o outro. Isso é inteligência emocional.
você me provoca a perguntar aqui uma questão que eu acho que é fundamental dentro dessa diferença que você coloca, que é o contexto de Brasil e a sua multiculturalidade. No seu entendimento, nós estamos num país que é um celeiro perfeito para que este cenário seja exercitado? Sim. Não podemos falar de utopia, né? Não existe uma sociedade isenta de preconceito, né? De xenofobia, de qualquer questão que você possa imaginar do âmbito humano, né? Nós temos, por natureza, um primeiro momento, estranhamento, por isso que a gente fala preconceito. A gente levanta defesas primeiro, né? A gente julga antes de conhecer. Então, a inteligência emocional faz o quê? Faz com que a gente, ao invés de julgar, né, eu busque conhecer, né? Para que eu consiga olhar para o outro, independente da cor de pele, independente do biotipo, independente das suas escolhas, independente da sua classe social, enfim, tá? Sua crença, tudo isso. Olhar o outro como o outro, eu, né? Me aprofundar um pouquinho mais nessa questão, a gente entraria mais a fundo na psicologia, mas aí eu acho que isso aí é uma questão para um outro bate-papo, para uma outra edição. Mas espero que eu tenha respondido. Não, respondeu. E nesse cenário, professor, eu acho que é importante nós pensarmos sobre a questão, fazer um recorte aqui, em relação à questão da comunicação. Como se comunicar de forma que exista a compreensão e que também não exista a agressão, né? Que eu acho que é fundamental. Uma série de estudos e teorias é a comunicação não violenta, né? Para que isso exista, né, tenha tanta teoria, tantos estudos, o pessoal da Unicamp, GPEM, debruça muito sobre a comunicação não violenta. Significa que essa face do humano, né, essa comunicação, ela está violenta. Então, tudo que a gente tem que afirmar o negativo é porque existe do outro ponto. Sim. Então, a violência, a comunicação violenta é aquela que você não reconhece o outro enquanto o outro. Você não enxerga ele. Né? Aquela intransigência, aquele dedo apontado. Então, a comunicação não violenta, também com uma possibilidade de educação socioemocional, vai trazer assim, olha, você precisa escutar o outro. Né? Ou também, se você manter-se na sua posição, não ouvir ninguém, você vai perceber que você ficou o quê? Sozinho, isolado, né? A solidão, né? Sem o sentimento de pertença, sem um grupo, sem o pertencimento de um grupo. Então, é muito importante a comunicação nesse sentido. E comunicação, ela tem vários aspectos. Então, comunicar não é falar. Comunicar também é ouvir, né? Principalmente. Nosso querido Rubem Alves dizia que, no final da década do século XXI, né, dos anos 90, existia muitos cursos de oratória. Você é da área, então, só existia curso de oratória. E o Rubem Alves, filósofo queridíssimo, ele dizia, a gente precisa de curso de escutatória, né? A gente precisa aprender a ouvir. Então, é uma geração que precisa ouvir. E a gente tem feito um bom trabalho na educação. Falar, ouvir, compreender, né? Ler também, escrever, qualquer forma de comunicação, a comunicação não verbal, o corpo fala, né? De repente, se eu estou aqui nessa entrevista com você, mas eu estou aqui o tempo inteiro, significa que eu não estou aberta para essa conversa. Muito pelo contrário, estou super à vontade. Eu acho interessante isso, professora Neuma, que são questões que elas são muito pertinentes no nosso mundo e você me fez lembrar aqui de um conceito que eu acho interessante que nós também coloquemos aqui para que a gente pense, discute, fale sobre ele, que é a questão da cultura de paz. Esses são caminhos que a gente, de alguma forma, pode seguir nessa direção e, de repente, até pensar no sentido utópico, talvez, de construirmos uma sociedade onde a cultura de paz é o valor máximo no sentido de respeitar o outro na sua essência, exatamente como ele é, e para que a gente não tenha mais esses problemas que todos os dias nós vemos nas redes sociais e no noticiário de forma geral. Uhum. É bem complexa mesmo, né? Essa questão que você põe da cultura de paz. Tudo começa de um ponto. Acho que do reconhecimento do humano como outro humano. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, que a pessoa dizia: trate o humano como humano e você terá uma resposta humana.
Eu amei isso. Por quê? Porque pensa em como você gostaria de ser tratado. Faça, né? Ofereça. E aí a resposta vai vir. Então, eu tenho medo na área na psicologia, principalmente, mas na área da educação, a gente ser utópico e ser muito romântico, romancista, né? Sim. É como uma criança pequena quando cai e rala e você fala assim, ai, não foi nada, levanta. Não, né? A criança caiu, machucou, fala, olha, machucou, fez um raladinho, né? Logo vai passar, vamos lavar. Então, reconhecer, dar essa resposta humana. Cultura de paz, eu acho que é um ponto de chegada. O ponto de partida é sempre o conhecimento e o autoconhecimento. A partir do quê? Através do quê? Da educação. Que legal. Professora, eu quero que a professora faça uma triangulação entre 3 conceitos aqui que, de alguma forma, eu acho que eles vão resumir tudo isso que você falou até agora, que é a questão da era digital, a civilidade e a convivência. Como é que a gente pode estabelecer um diálogo nesse triângulo? Dentro desse cenário. Em quantas horas eu respondo isso? Em 2 minutos. 2 minutos, tá bom. Vou te contar uma coisa. Esse ano eu pleiteei uma vaga na participação da NET Mundial e eu consegui essa vaga. E eu participei desse evento mundial, né, como o nome diz, e tinha ali a representação de todos os países para poder organizar, era um fórum que organizava o mundo digital, o mundo da internet, né? E toda essa, eu senti como a criação de um outro mundo. Foi a sensação que eu tive, tá? E aí, então, você falou do mundo digital. Então, a gente está vivendo essa era, a gente está vivendo a transição de era, né? A outra coisa que você falou foi... Civilidade. Civilidade. Os irmãos Meira, o Luciano e o Silvio Meira, né? São maravilhosos, estudiosos, são lá de Recife, educadores também, estudam muito sobre o mundo digital. E eles cunharam o conceito de mundo figital, que é uma palavra que é uma junção do físico, do social e do digital. Então, ele fala que a pandemia fundiu o mundo no mundo figital, que a gente tem que aprender a transitar nisso. Hoje a gente não consegue mais viver sem o equipamento tecnológico, por exemplo, não é? Esse programa ele é mediado por tecnologia, Sim. Ele vai ser transmitido por tecnologia. A inteligência artificial generativa, né? Tem muitas coisas. Então, como é que a gente aprende a conviver? A gente precisa aprender a conviver com o humano, porque as máquinas estão aí, os robôs estão aí, não é? E a outra, o tripé que você disse? A convivência. Convivência, né? A empatia é um termo que foi muito batido, né? Na última década. Então, todo mundo, se coloca no lugar do outro, né? E é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, sem que a gente reconheça antes quem sou eu. Então, vou trazer um pouquinho mais, e acho que desse fechamento, pela psicologia. Conhece-te a ti mesmo, né? Tá lá, decifra o meu devoro-te, conhece a ti mesmo, né? Sócrates. Então, a filosofia traz esse ensinamento. Eu acho que o caminho da paz, então, a paz lá como ponto de chegada. O ponto de partida é o conhecimento. Eu, enquanto pessoa humana, e o reconhecimento do outro. Então, acho que a gente consegue trilhar alguma coisa aí nesse século XXI, nesse mundo digital, na era digital, na inteligência artificial, né, em tudo que está sendo, né, vivido, mundo líquido, né, relacionamentos líquidos, tudo que a gente está vivendo, a complexidade da era, tá bom? Eu acho que é isso. O humano ele precisa se recomeçar. Maravilha. Professora Nilma Oliveira, que aula, hein? Estou agradecido pela presença, pela partilha e faça então as suas considerações finais e, claro, minha gratidão. Eu que quero agradecer, eu quero parabenizar toda a equipe, essa iniciativa é fantástica. Vou trazer mais uma referência, eu vim falar de educação, mas estou trazendo psicologia. Françoise Doutor é uma psicanalista infantil em que, na década de 70, tinha muitas dúvidas sobre educação e os pais pediam, através da rádio, orientação para ela. Então, que esse canal aqui seja isso, que as pessoas busquem e ouçam, né, boas conversas sobre educação. E assim, acho que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas aprendam, né? Eu tinha mandado a fala do Pudim, que eu ia falar dos 4 pilares da educação, mas a gente fez de forma transversal isso. As pessoas precisam aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Então, acho que isso
também é um caminho muito bom para a gente falar do século XXI. Sucesso, vida longa a esse programa. A nós todos. Estou aberta e disposta a qualquer dúvida e também a mais convites se precisar. Maravilha. Neumar, obrigado, viu? Gratidão. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre educação, competências e habilidades no século XXI. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a educadora Neuma Oliveira. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.